Bem-vindos à segunda edição de Setup, um podcast sobre dança contemporânea em Portugal. E hoje connosco temos a coreógrafa e performer multidisciplinar Gaia de Medeiros. Olá Gaia, obrigada por teres aceito o nosso convite, é uma honra estar connosco hoje neste Setup. E para iniciar, há muitas pessoas que já conhecem o teu trabalho, outras não. A primeira pergunta que surge assim é em que altura vens para Portugal e por que decides vir para Portugal? Ou melhor, onde estavas antes? Para nós começarmos aí. Antes eu estava no Brasil, eu tinha um trabalho já de 9 anos numa companhia de dança pública brasileira em Belo Horizonte. E eu estava afim de mesmo uma reviravolta, assim, de um recomeço, de sentir que... Sabe quando você está num contexto meio confortável e que você sente que as coisas caminharam tão bem e que você pensa assim, será que foi por uma questão de sorte, de encontros, sabe? Será que o que eu tenho para oferecer não é assim tão especial? E as coisas foram indo e eu tô aqui seguindo apenas um fluxo. E decidi começar de novo, só que eu acho que estava em busca de um recomeço também muito identitário sobre quem eu sou no mundo, mais do que quem eu sou naquele contexto, né? Companhiazinha, Sim. familhinha, casinha. Quem eu sou no mundo, né? Claro. E acho que tive que recomeçar do zero, assim, né? A partir do quem eu sou, para depois o que eu faço virar uma extensão disso. E como é que foi essa decisão? Ou seja, o que é que surge? Gaia acorda um dia de manhã e você aí pensa assim, vou a Portugal já. Sim, ela faz um café, Exato. descongela o pão no micro-ondas e fala assim, não foi. Não, então. Não, foi por conta da eleição do Jair, Bolsonaro. mas eu gosto de chamar, porque O Jair. Bolsonaro valoriza demais, né? Exato, concordo. Então, Jair, para ele lembrar que ele é Jair. Uhum. Como se ele fosse ofício, né? Na verdade, na eleição ficou muito claro para mim a hostilidade e a validação da violência. Sim. Isso me deixou com medo. Eu falei assim, não continuo aqui. Eu não admitiria estar num país que é presidido por um cara como esse. Eu queria mudar, ir para São Paulo, começar de novo em outro lugar no Brasil, porque eu sempre gostei de morar no Brasil. Nunca tive um desejo assim, eu vou para fora. E aí, com isso, eu falei, ou vou para o Uruguai, que tem uma situação política muito interessante, ou eu vou para outro lugar qualquer do mundo. E aí pensei, pela questão da língua, vir para Portugal. Tinha um amigo que já estava aqui e falou assim, olha, você é em Portugal, as pessoas vão adorar, vão pegar sua drag queen, você vai ter sucesso como sua drag. Então, foi um pouco por aí. Quem estava em Portugal na altura, esse teu amigo que falaram? Era o João Imediato, só que ele não ia me encontrar aqui em Portugal. Ele já estava vindo embora. Ok. E aí eu peguei minha malinha, 2 meses depois do resultado da eleição, eu já estava aqui em Portugal. E como é que foi essa transição, ou melhor, que palavra, não é? Essa viagem Brasil-Portugal, 2019, esse é o ano, não é? Em fevereiro de Portugal é 2019. fevereiro de 2019. Que Portugal é esse que tu encontras? Como é que Gaia reinicia o seu caminho em Portugal, tendo só um amigo ou uma pessoa conhecida? O que é isto? O que é que acontece? Na verdade, foi interessante. Nem ele estava aqui quando eu cheguei, na verdade. E fiquei na casa de hoje um amigo, mas era um desconhecido pelo Couchsurfing. Eu consegui uns dias na casa dele, umas semanas. Ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, eu achava que ele podia ser até uma pessoa meio estranha. Certo. Mas foi interessante porque ele morava ali em Arroz, mas mais pra dentro, perto do cemitério. E aquelas ruazinhas ali são ruazinhas assim não tão cuidadas. Então eu me deparei com uma Portugal muito menos turística, muito menos monumentos, sabe? Não tive uma fascinação, um apaixonamento por Portugal. O apaixonamento veio pelas pessoas e depois o lugar. Foi mais uma sobrevivência, sabe? O sangue no olho. Preciso de trabalho, preciso de emprego, preciso acontecer, porque meu pai me deu 20 euros quando eu saí do Brasil.
E eu sei que ele não vai poder me manter aqui. Tem que ser ela por ela Sim. e bora lá. O teu pai deu-te 20 euros antes de ir do Brasil. Porque tu viraste para o teu pai e disseste, eu vou embora? Ou... Ele falei, olha, vou embora, vou para Portugal. E aí ele era também meu aniversário e ele me deu, falou para me ajudar, me deu 20 euros. Uhum. Não, não sabia mesmo o que era estar aqui, né? Sim, esse contexto. Mas isso também foi um recado. Olha, tá vendo? Isso é o que seu pai pode te dar. Se você vai, você tem que bancar isso com a tua cena, com a tua coragem, com a tua. Tua garra. É. E que foi... E que cena foi essa, desse início? Tu há pouco falavas... Sim, foi fazer drag queen, assim. Eu cheguei e achei que essa poderia ser uma arma boa pra começar. Uhum. Uma ferramenta de apresentação, assim, de falar quem eu sou aqui. Então já me inscrevi no concurso. Qual foi o concurso na altura? Foi o Miss Drag Lisboa. E aí tava trabalhando na época no Alentejo, num resort, como animação, assim, fazendo um espetáculo para as crianças à noite, fazendo aula de pilates, treinamento militar para as crianças, animação. E juntando dinheiro para participar desse concurso. Ganhei esse concurso, consegui um trabalho como drag queen. E na verdade foi esse trabalho que me salvou durante a pandemia. Porque logo a seguir, tudo Tudo fechado. fechado, não é? Então esse Miss Drag Portugal, como é que foi esse processo? Sentiste... Ou seja, houve um estranhamento, houve acolhimento, encontraste logo um grupo de pessoas com que... Uma comunidade com quem que podias comunicar? Ou como é que foi? Como é que essa Sim, chegada? é um pouco difícil, porque o meio drag também é um meio um bocado vaidoso, né? Hum. E são poucas, com poucas oportunidades de trabalho, então é um pouco difícil de entrar, assim. Tem aquele estranhamento assim, quem é essa que chegou ontem? Sabe? O que que ela tá aí? Aquele olho meio de lado, É, analisando. exato. Mas aos poucos foi se abrindo, assim. Eu acho que essa validação de ter ganhado um concurso que é nacional, assim, tem que ter um respaldo nacional no meio drag. Então deu um peso maior para mim estar de aqui e para dizer, olha, eu sou essa. Porque eu também cheguei com umas performances que também tinham um caráter um pouco político. Acho que eu não tinha noção que eu ia transicionar, fazer uma afirmação de gênero, mas a minha performance era sobre isso. Uhum. Então foi, foi fixe. Ainda não foi uma sensação de comunidade, Uhum. sabe? Aquela de ser abraçada por uma Sim, sim, comunidade. sim. Mas foram pessoas, olha, estão vivendo o mesmo que eu. Então havia um chão... Compartilhamos o mundo. Exato, havia uma comunicação, pelo menos do contexto em que viviam, não é? É, E falando em contexto, há pouco falavas, vieste do Brasil, 20 euros, vai com a tua garra e consegue. Hum, que Brasil, ainda há pouco falavas do Jair, como disseste, eh, e esse é o Brasil que deixas. Mas qual é o Brasil em que tu cresces? E depois, que Brasil é esse em que tu cresces e que tu dizes, vou dançar, vou fazer formação em dança? Conta um pouco sobre isso. Era comum? Vens de uma família em que isso estava presente? Foi uma coisa que tu, quero muito, vou lutar? uhum. Pode falar um pouco sobre isso? Na verdade, não, uma família zero artística. Hum. Uma família bem assim, churrasquinho, televisão, sertanejo e acabou, sabe? Então foi a primeira pessoa dali que decidiu tomar um rumo mais artístico. E na verdade eu não fiz aulas até os 18 anos. Uhum. Ou seja, tinha uma escola que eu via no trajeto para a escola com um cartaz, assim, com uma mulher fazendo um panchê. E que eu ficava todos os dias vendo aquele cartaz e indo pra escola, e o cartaz indo pra escola. Só que eu comecei a participar de uma igreja evangélica que tinha dança, e eu achava lindo a possibilidade de adorar a Deus com o seu corpo, sabe? Ao invés de ficar ali assim, ó, palmas pra Jesus. Elas não, elas estavam entregando tudo, e era um ritual assim, meio. Era uma catarse, sabe? E eu, assim, fiquei muito cativada por aquele cenário e quis também que eu pudesse me envolver com esse divino nessa outra camada em que meu corpo tá todo engajado. Então eu comecei a dançar aí. Ok. Tinha aí uns 16 anos mais ou menos. E é improviso, você chega lá e dança, E deixa a faz. música entrar e deixa a tua emoção se misturar. E esse objetivo é não dançar para as pessoas. Não, você não dança para quem tá ali te vendo, você dança só para Deus. Então não tem uma relação muito vaidosa. Uhum. Então eu acho que isso influenciou também a forma como eu comecei a ver a dança. Porque era para uma função única, assim, de comunicar com um- uma espiritualidade, assim, né?
algo que é invisível e há uma É, espécie de elevação, não é? é. Não é para um estrelato. Mas então depois, 16 anos ali dentro, na igreja evangélica, fazendo essas coreografias, entregando-te, não é? De alguma forma. Como é que depois tu falavas assim aos 18, não é? Aí eu Foi comecei a para a fazer aula de aula da dança. dança. Tipo, aí foi a questão da sexualidade na igreja, né? Aqueles conflitos todos. E aí eu decidi começar a fazer aula de dança e entrei para essa escola e lá comecei a fazer aula de contemporâneo e depois a professora que é a Lívia Espírito Santo, ela me indicou para fazer aula de dança clássica Uhum. para ganhar uma bolsa. E aí ganhei uma bolsa nessa escola e fui lá durante 2 anos fazendo aula durante o dia inteiro, assim, para tentar correr atrás do tempo perdido, né? Que dança que era essa que vocês faziam nessa escola? Dança contemporânea, em que ela também misturava muita criação no meio, mas também tinha dança clássica. Então fazia dança clássica, fazia jazz também. O básico, né? Claro. E então quando há esse pequeno preparo, é engraçado porque a priori começou a pensar, o bailarino, o performer começa assim já aos 5 anos a fazer balé. Vai sempre lugar para começar quando tem que começar, não é? Um, e dando assim um salto à frente e atrás no tempo. Então, Gaia está em Portugal, 2019, Miss Drag, os talentos aqui a aparecer, a comunidade a começar a aparecer. Mas também Gaia de Medeiros não é só, e não é uma caixa só de uma coisa, não é? Tu falas do prémio Miss Drag Portugal, mas tudo outra coisa foi acontecendo, porque o teu trabalho chega a vários sítios, não é? Tu tens a palavra, tens esse corpo hiperperformativo e que é um corpo que se apresenta com um raio solar, não é? E tem esse lugar também no cinema, obviamente. Há este trabalho super premiado, não é? O Caroço de Abacate, não é? Como é que é assim chegar a essa multidisciplinaridade de estar em vários cenários? Como é que lidas com isso tudo? Ou como é que chegas aí também? Porque é um curto espaço de tempo, estamos em 2023 e de repente, É. conta-me um pouco disso. Eu já eu gostava mais de assistir espetáculos de teatro do que espetáculos de dança, justamente porque às vezes no teatro parecia que as pessoas estavam mais ali para contar algo, para comunicar algo, e a dança às vezes me parecia, a dança mais experimental parecia um bocado voltada para si, assim, para o seu próprio corpo e para suas próprias, sabe? Então eu sentia falta disso, e o teatro trazia um bocado dessa relação com o público, que eu sempre gostei. Tá ali para te incluir na experiência, né? Alguns, né? E aí, ahn, acho que o contato com a feminilidade, aquilo que eu enxergava como feminilidade, a partir do fazer drag e depois a partir da transição de gênero, me ajudou a ganhar boca, me ajudou a não ter tanto problema com minha voz, porque eu achava que minha voz era meio feminina demais, era meio frágil, meio nasal demais, sabe? Uma coisa assim, chata de ficar ouvindo. Eu sentia que eu não tinha muita. Não chegava nas pessoas, não Sim. conseguia ter muita simpatia, sabe? Puxar um assunto e ser interessante. E aí, quando eu fiz essa afirmação de gênero, parece que, então aquela boca que eu admirava nas poetisas que faziam declamações, Tirando salas. nas filósofas, sabe, que diziam assim as coisas e parecia que saía. Eu fui me apropriando desse desejo, assim, naquilo que eu via na outra pessoa e que eu queria ter também. Então eu acho que eu não tenho uma formação como atriz, mas aquilo que a gente falou antes de reagir ao presente, Sim. eu tenho muito, assim, porque eu passei a minha vida inteira ouvindo pessoas. E acho que acostumei a não ter um discurso, ouvir o discurso que a pessoa tinha e tentar elaborar a conversa a partir do que a pessoa me dava. E eu acho que a atuação também é um pouco disso, né? É essa troca entre quem tá falando e quem tá ouvindo. Sim, nessa troca de como é que isso ressoa no teu lugar, não é? Como é que isso depois desenvolve, o que é que isso te diz, não é? É o que isso dispara em você. Exato. E eu acho que pensar a atuação assim me ajudou a, por exemplo, fazer esse filme, O Caroço de Abacate, e por sentir também que o Ivo tava zero, assim, reticente, sabe? Ele tava Sim. mesmo entregue, me tratava
não me tratava como trans, não me tratava como homem, não me tratava como uma amadora, me tratava como atriz. Sim. Ponto final. Ele é uma pessoa excepcional, nesse aspecto. Foi Marcos, sim. incrível. E aí Uhum, eu fiquei relaxada pra poder também ser eu e entrar nesse bate-bola com ele, uhum. sabe? Então foi muito bonito. Assim, o Ari também escreveu muito pensando. Ele é assim, o Ari é perigoso. A sério? Sabe? Como Cuidado, assim? Porque cuidado. ele É porque imagina. não, é porque a gente teve uma relação assim muito próxima, já logo de cara, muito íntima, e ele foi anotando coisas. Então a gente conversava, ele ia interferindo nesse texto original dele, Uhum. com aquilo que eu dizia, com o meu sotaque, com minhas expressões, ele foi fazendo uma grande prospecção, assim. Sim, foi fazendo um estudo. Então quando ele me entregou, eu me ouvia naquele papel também, o que me ajudou imenso, né? Isso é fundamental, não é? Para ser esse corpo inteiro que também se duvida muitas vezes de si próprio. Mas falavas dessa voz, dessa boca que depois alarga e de repente já não é nasalada, já não tem. E é também essa multidão gigante das tais filósofas que tu imaginavas. E é curioso aqui esse nome grandioso que tens, Gaia. De onde vem essa imaginação de ser Gaia? Quem é essa Gaia? Gaia é o quê? Não é? Nós sabemos isso, Gaia é a Sim, atividade, mas sim. como é que é, como é que imaginaste? Não vamos aqui discutir como é que escolheste ou não Gaia, não é? Não é isso que se trata, mas como é que reverbera Gaia? Aquilo que é, aquilo que ela, na decisão, naquilo que escolhe. Sim, o que aconteceu foi que eu tava à procura de um nome que não fosse o nome da minha drag. A minha drag chama Babaia. E eu gostava desse nome, porque as pessoas em Portugal não me conheciam por outro nome, conheciam como Babaia. Ninguém sabia meu nome de registro. Era realmente um nome morto. E aí eu, pronto, sou Babaia. Só que eu falava Babaia, parecia demasiado artístico, Uhum. demasiado. Mas eu gostava, assim, pronto. Então, vamos escolher um nome, só que eu não consigo agora falar que eu vou chamar assim, Jéssica. Sabe? Parecia que ia ser surreal demais, assim, eu, de repente, eu sou a Laura. Sabe? Não, mas Eu não precisava de, funcionava. eu precisava de um substrato para poder bancar esse nome, sabe? E aí quando a Keila Brasil, que é minha irmã, né? A gente, né, esse processo foi mesmo muito juntas e ela chama Keila Gaia de Carvalho. Ok. É Uhum. tipo um apelido dela. Uhum. E aí eu fiquei, Gaia, que bonito, amiga, é tão lindo seu nome. E eu falei assim, talvez. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que, pronto, na mitologia ela fez os seus montes, ela se moldou, né? Ela era uma coisa assim, irmã do caos, irmã do amor, do abismo, sabe? Tudo ao redor dela. E ela, de repente, essa potência criativa, de expandir, de definir qual que seria os limites dela. E eu acho que é uma metáfora bonita para um corpo trans, assim, um corpo que se molda, que escolhe quais serão os seus relevos, né? E ao Sim, mesmo tempo era um tipo de feminilidade aguerrida. Não era uma feminilidade, assim, completamente passiva e acomodada. sim, estática, Ela não é? também se rebelava ali contra Zeus e se juntava e sofria, mas achei que ela tinha tanto essa potência criativa quanto uma potência de inquietação também. Sim, e, aliás, Gaia também tem todo esse significado mitológico grego. E são outras várias coisas, não é? Gaia é também sinónimo e nome da terra, não é? Essa É, potência do feminino exato. que extrapola, que destrói e que cria É. a todo momento. Ahm, Falavas há pouco da Keila e antes, também enquanto aquecíamos, falávamos de outros personagens importantes. Isso leva um pouco a perguntar-te, ou melhor, introduzir aqui um pouco ah, plataformas coletivos, tens a Braba, não é? A plataforma. E o que podes dizer sobre esta força do coletivo? Como é que também surge a plataforma? Como é que foste construindo, encontrando essas, essas amizades, família, não é? Uhum. Parceiros, não é? Como é que isso foi Sim. acontecendo? Na verdade, foi com a dureza do impacto, assim, de sair da bolha. De repente, eu parei de fazer drag queen, e ao fazer drag queen não importava o meu gênero, não importava aquela peruca, aquela maquiagem, e pronto. E aí, de repente, eu me deparei com o mercado de trabalho sendo Gaia. Uhum.
não sendo mais um homem. E eu falei assim, pronto, agora eu tô fudida. Como é que eu saio Tipo, daqui? como é que eu me movo, né? Se eu vou depender de audições, aí eu vou fazer audições, eu vou concorrer com mulheres cis que tiveram a fazer balé desde muito cedo, sabe? Parecia muito surreal eu, de repente me ver nesse contexto institucional de novo, que sempre foi meu contexto, né, de trabalho antes. E eu falei assim, olha, eu acho que tem que ser elas por elas, como sempre, sabe? E comecei a pensar como que a gente podia se juntar, porque parece que as pessoas trans são vistas como pessoas menos preparadas para o mercado de trabalho, para atuar, para dançar, né? Ah, não incluímos aqui uma artista trans porque não encontramos nenhuma artista capacitada. Não, 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 não. E eu falei assim, como que a gente poderia então nos juntar para pensar possibilidades de tempo para errar, de tempo para aprender, de tempo para e não depender que o mercado nos absorva enquanto intérpretes, mas que ele também nos absorva como criadoras de novas narrativas, de novas formas de contar nossas histórias, contar novas histórias que não vieram ainda, sabe? Como desvincular dessa história dessas grandes pessoas que vieram antes de nós e que rasgaram, assim, com muitas culturas e muitos estigmas, mas que hoje a gente também precisa que algumas dessas histórias fiquem no passado, porque elas já não validam novas existências hoje. Certo. A história tem que também refrescar-se um pouco. É. Achaste ou sentiste que nada estava preparado, este contexto que agora falavas desse mercado, desse institucional, não institucional, mas profissional, nada disso estava preparado para perceber a realidade. A realidade de que à partida era uma realidade à partida construída pela uma certa diferença, com uma certa incompreensão. Em contraste, fala um pouco disso, não havia consciência disto, não é? O que eu senti é que o meio underground sempre esteve mais preparado, né? Certo. O meio independente, assim, que as pessoas fazem o que elas conseguem. Só que a minha questão era o porquê que no meio institucional, nos grandes meios, nos meios que têm muito financiamento, essas narrativas são ou muito periféricas ou não existem, né? E comecei a pensar em reclamar espaço nesses ambientes também, né? E eu acho que muitas já fizeram também isso antes, mas eu fiquei pensando, ser a primeira pessoa trans que coreografou um espetáculo e que apresenta ele no Dona Maria. Certo. Isso em 2021. Quantos anos, de quantas criadoras e criadores já se passaram e para hoje, entende? É muito surreal isso, né? E eu acho que pensando nisso e pensando no que eu tinha de bagagem nos anos anteriores, eu podia ter outros acessos e que esse acesso viabilizasse também o acesso de outras que talvez não tivessem as mesmas ferramentas que eu. Então, por isso que veio a Braba e por isso que eu pensei outras formas de estarmos juntas sem ser criarmos um espetáculo juntas. Certo. Isso também, mas eu acho que criar oportunidade, tipo, a próxima Mostra Braba do ano que vem é uma mostra para preparar, para dar ferramentas de escrita de projetos, de distribuição de projetos, sabe, de espetáculos. Porque eu acho que a gente tem uma grande defasagem entre a criação, assim, muito espontânea e conectada aos desejos e a captação dessas criações nos circuitos em geral, né? Falar a linguagem desses circuitos, conseguir transparecer para um papel aquilo que é tão orgânico para você, aquilo que é tão intuitivo para você. Então, nessa próxima Mostra Braba, eu acho que o foco vai ser mais esse, assim, mais do que espetáculos, voltar para a gente chamar pessoas para fomentarem mais o cariz de produção, de distribuição de espetáculos com essas. Nem é que tenham temáticas trans, mas criados, produzidos por pessoas que questionam o gênero. Certo. Ainda bem que também partilhas um pouco isso. Isso será em 2024, não é? Em que contexto? Em Lisboa? O Festival Alcântara está sendo um grande parceiro. As duas mostras brabas que aconteceram esse ano passado foram no Alcântara. E a cada ano o Alcântara tem chegado mais próximo e esse ano a gente vai conseguir um apoio maior ainda para ampliar as ações da Braba.
isso faz assim, vá lá, um link, de certa forma, falavas do movimento trans e de vá lá, certa não respeitabilidade, um certo não reconhecimento de um percurso que está antes, uma coisa que está depois, como é que o mercado se relaciona com aquilo que está depois, de uma entidade ou de uma pessoa, não é? Ainda há muito para fazer em relação àquilo que é no céu sobre a respeitabilidade e o reconhecimento da pessoa para lá do ser trans. Podes falar um pouco sobre isso? Muitas vezes questionam, né? Mas por que vai fazer focado para pessoas trans? Por que você não é para qualquer pessoa, inclusive pessoas trans? Eu acho que é sempre que se pensar que há certas reparações a se fazerem. Há certas defasagens que muitas pessoas hoje têm por estarem marginalizadas. Tanto isso antes da arte, no sistema de educação, né? O acesso ao sistema de educação, a, a tranquilidade de estar lá sem a preocupação de ser uma pessoa discriminada, sem a preocupação de enfrentar a hostilidade para ir à casa de banho. Né? São muitas questões assim, muito basilares e que não estão na conta das pessoas em geral. Então eu acho que é importante pensar por aí, e porque eu acho que tem uma certa... Há um estigma cultural sobre o que é identidade trans, que é muito difícil de superar quando a gente lida com teatro, noções de persona, personagem. Ainda, o corpo trans ainda é um corpo que dificilmente interpreta outros papéis que não sejam uma personagem trans. Certo. Então eu acho que nesse sentido, talvez seja o maior buraco que a gente encontra é o buraco de ser um corpo que parece demasiadamente legendado. Sabe, é como se um corpo branco, magro, cisgênero, fosse uma folha em branco que possa desempenhar qualquer papel. Agora, se é um corpo negro, um corpo gordo, um corpo trans, já tem muitas legendas, sabe? Já chega no palco, já discute muita coisa. Como que eu vou colocar uma trans para ser uma mãe? Como que eu vou colocar uma trans para ser só uma médica? Como que eu vou explicar isso para a audiência? Entende? Tem uma distância aí muito grande entre a assimilação e a neutralização da hegemonia, sabe, sexo e gênero. E isso é um buraco, quando falas desse buraco, é um buraco de quem vê, de quem está a montar quando monta o espetáculo, ou seja, do encenador, da direção artística. É uma coisa que vem muito mais, vou dizer assim, de fora, não é? Do que uma coisa que é imposto pela própria pessoa. Não, isso, não é? A visão que eu tenho é que é isso. É uma coisa que vem muito mais de fora, quando falas da legenda. E como é que tu achas que... Quais são as formas que que se podem montar ou quais estratégias que se podem criar para desfazer um pouco essa visão que é bem conservadora até. Porque há pouco falavas da questão de ok, tenho que ir à casa de banho, essa coisa toda da segregação, de estigma que está ali sempre presente, está silencioso. Então esse conservadorismo que existe de fora, daquele quem dirige e do próprio público, porque falas da legenda, que estratégias achas que são necessárias até para pensar um pouco, e também pensando um pouco também na Braba do próximo ano, ou como é que, o que é que pensas sobre isso? O que é que discutes também com parceiros sobre estas questões? Para desmontar um bocado também o que está deste lado, não é? Aquilo que de quem vê. Sim, eu acho que as estratégias elas são muitas e elas vão desde uma esfera muito íntima, que é essa da convivência. Eu acho que a convivência é uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com a Puta da Silva, e que é uma artista, né, da música, Sim. e ela estava falando sobre esse trabalho em que ela está, aqui na televisão, e que aí o objetivo maior dela não é nem fazer um bom papel, é que as pessoas amem ela. E aquilo me bateu, eu falei assim, uau, quando eu participei da Tudo Sobre a Minha Mãe, Sim. que foi minha primeira peça de teatro, eu tinha muito esse desejo também, que as pessoas
gostassem de mim e através de gostarem de mim, começarem a abrir portas em si para gostar de outras pessoas que talvez fossem mais ou menos parecidas comigo, sabe? Que tivessem vivências parecidas. E eu acho que o afeto, né, a subjetivação que vem através do afeto é uma grande ferramenta. Porque O amor, não é? porque ela Sim. personifica, sabe? Não é uma pessoa que tem 2 peitos de silicone, não é uma pessoa que tem mamas e pênis, não é uma pessoa. Não, é a Gaia, eu adoro ela porque ela faz uma massagem ótima, sabe? Porque a Tem gente ri imenso. tem uma... Sim. Entende? Ganhamos outros atributos, né? E eu acho que o dia que a gente conseguir aproximar os homens dessas discussões de gênero, a gente vai ter muita coisa. Sabe, o dia que eles perceberem que não é sobre nós, é sobre eles. É sobre o que é ser homem. E a partir do que é ser homem, desmonta-se uma série de outros problemas em ser outra coisa que não é ser homem, daquele jeito. Porque até ser homem pode ser de outro jeito. Entende? Sim. Então eu fico pensando muito como atrair, aproximar homens para eles pensarem sobre identidade no contexto cisgênero. Completamente. Sim, sim. Porque aí é que moram as questões mais graves e que fazem com que outras pessoas morram. Porque não respondem a esse ideal cisgênero do que é ser homem. Que é duro, que é pesado, que é autopunitivo, que é restritivo, que é silenciar suas emoções, que é ir que nem uma porta para frente, assim, que nem um pedaço de madeira, assim, sempre em frente, sabe? A partir do momento em que esses homens conseguirem relaxar e, olha, somos ovos moles. Você bateu com uma colher, escorre tudo cá para fora. Não vai ser assim tão diferente um homem cis de uma mulher trans, de uma mulher cis, de uma pessoa não binária. Sim, Entende? quando os homens, esse homem fechado, não é? Que carrega um legado do que é suposto ser homem, Uhum. passar a ser humanidade, no sentido que falavas desse eu empatizo contigo, Uhum. do teu riso, da tua fala, da tua voz linda, e é isso que me atrai muito mais do que tem ou não tem, como é que é transformar. Então aí vai mudar um pouco. E seguindo esse pensamento um pouco, e saltando um pouco também para a transformação daquilo que foste construindo em, em percurso, em trabalho, o, o Atlas da Boca e o BAC, eles como é que surgem? Falamos assim então, voltando assim um pouquinho para trás. Uhum. 2019, você chega, de repente, agora estamos em 23, vão passar 22, estas peças vão surgindo, ah, tudo muda em pouco tempo, vai mudando em pouco tempo, não é? Sim. E como é que então estes trabalhos aparecem nesse caminho maravilhoso, maravilhoso, do teu percurso, Gaia? Eu consegui uma residência na Olga Roriz. E isso foi assim, toda uma mudança de percurso, sabe? Eu tava torcendo muito para conseguir essa residência, porque era a única oportunidade que eu teria de conseguir um dinheirinho para conseguir um apoio com tempo e espaço para criar uma coisa minha, sabe? Tinha participado de uma criação do Gustavo Ciríaco, Uhum. que já foi uma pequena porta, e aí depois veio essa possibilidade de criar o Atlas da Boca, porque eu queria criar um espetáculo que tivessem pessoas trans, mas que a gente não falasse sobre cirurgia, não falasse sobre mortes das pessoas trans, não falasse sobre doenças, não, sabe? Que a gente trouxesse outras narrativas para que as pessoas fossem convidadas para uma aproximação afetiva do que pode ser essa pessoa, do que pode ser o Ari, sabe? Uhum. De repente ele falar sobre espiritualidade, falar sobre leitura de auras, entende? Falar sobre troca de cartas com uma amiga, falar sobre outras coisas que não sejam cercadas só sobre gênero, sexo. E eu queria que fosse um convite muito próximo, muito íntimo,
E a gente fez aquilo numa sala, as pessoas ficavam ali ao redor. E aquilo bateu nas pessoas de uma forma muito inesperada pra mim, assim, sabe? As pessoas embarcaram naquilo e, de alguma forma, se tornaram muito próximas do que poderia ser uma existência trans. E aí, depois disso, fiz esse segundo trabalho, que é o BAC, em que eu queria juntar um grupo de pessoas trans para não falar de novo sobre isso, porque a gente geralmente recebe convites para falar sobre isso, para fazer uma personagem trans. E aí chamei essas pessoas e queria que fosse uma celebração, porque eu acho que mais do que as mazelas sociais, estigmas culturais, existe muita euforia em poder ser aquilo que você quer ser, foda-se. Né? Finalmente, se você é o que você quer ser, e isso te traz alegria. Claro. E eu Sim. queria falar sobre isso, sabe? Queria que a gente não jogasse ali os nossos motivos e que a gente botasse na balança o tanto é que coisas do contexto social, como, sei lá, as Torres Gêmeas, ter visto quando você é adolescente ver as Torres Gêmeas na TV, ou ver toda aquela cena do, sei lá, do Anthrax, ver as guerras, ver essa busca desenfreada pelo petróleo, e ao mesmo tempo ver a tua cadela morrer. Como tudo isso na sua cabeça, afetivamente pode ter pesos muito parecidos. Ou coisas ínfimas podem ter um peso gigante na tua personalidade, em quem Certo. você é, né, do que coisas macro. Então eu queria que ele não fosse, não hipervalorizasse grandes momentos e desvalorizasse esses microencontros, sabe? Sim, porque é curioso aquilo que falas. Fomos aqui desenhando várias perspectivas, ou tirando assim um pouco cá para fora o que é esta maravilha Gaia, mas é encantador e de louvar também como é que tentamos, de certa forma, também retirar-nos desse lugar de representatividade. Há um certo peso de depois, apesar de tudo, da pessoa, daquilo que é, e de repente tudo o resto coloca-te numa caixa, num certo sítio de representatividade sobre uma coisa. E quando falas de Bach, é essa celebração de pequenas coisas que às vezes nos aproximam mais do que aquilo da tal caixa que nos identifica e que representa toda uma comunidade, que é um grande peso muitas vezes, não é? E falando um bocado de representação e de pessoa, e porque também o tempo é fúgito e corre muito rápido, o que é que Gaia está preparando e cozinhando neste momento e para a frente, para além de 24, com a nova mostra da Brava e essas conversas que vão fazer no contexto do Alcântara? Tô preparando um trabalho que, sei lá, tem sido um trabalho de muito carinho, que é o Cafezinho, que é um espetáculo que deve estrear no fim de 2024 e que pensa um pouco sobre envelhecimento, sobre processos de tempo no corpo, sobre como encarar a morte também muda um pouco, né? Como você vê a vida. Um pouco sobre depressão, esse esforço que é às vezes ter esperança, né? O que a gente tem que engajar assim dentro para acreditar que mais um dia vale a pena. Então é um bocado sobre isso. Eu juntei ali, tem a João Bernardo, que é uma grande referência na militância trans aqui em Portugal, que já tem lá seus 60 anos, mas que tem um sol assim maravilhoso e que me dá muita esperança de envelhecer bem, sabe? De ter uma perspectiva de futuro assim. E que, pronto, a Paulina também, que é outra figura que tem um corpo todo moldado pela dança, mas que enfrenta a vida de outra forma. Helena Baronet, que canta maravilhosamente, que traz, né, essa mistura que ela tem entre suas raízes africanas e portuguesas e que tá na voz dela e que revisita aqueles fantasmas daquele. Porque pronto, a minha obra é um pouco baseada, assim, inspirada pelo Café Miller da Pina Bausch, uma provocação do John Romão e da Cláudia Galhós, e que eu fiquei assim, e eu falei. Agarra ou não agarra? Mas que me reconectou com a dança de novo. Com aquilo que é muito invisível,
difícil de decodificar, mas que é tão comunicativo, né, na forma como uma pina instiga aqueles corpos a se moverem. Então eu quis lidar com essa obra mais como fantasmas do que uma recriação, sabe? O que que esses fantasmas, assim, no imaginário, e o que aquele ambiente cercado com aquela eminência de morte e de solidão, o que ele pode nos fazer dizer hoje Uhum. com essas corpas, né? E falando desse hoje, e descolando numa potência de vida, o que é, não é? O que é que pode surgindo para a frente. Hum, é bem até difícil, não é? Não é muito rápido e imediato olhar para esse futuro, não é? Hum, e esse cafezinho é também interessante perceber como é que de repente te entregas a um desafio e falavas ainda de encontrar novamente a dança, não é? Esse corpo. E como é que está a ser essa experiência? Tu estás como intérprete na peça, estás só. Também como E intérprete. como é que está a ser esse lado também? De estar dentro num trabalho próprio, como é que. Neste em particular. Já tô louca pra ficar fora um pouco, sabe? Porque é uma dupla demanda, assim, você encontrar a pesquisa pessoal e a pesquisa coletiva e dar suporte para essa pesquisa coletiva que está acontecendo. É toda uma outra, um duplo trabalho, né? Ou triplo, sei lá, de também ter que dar. Eu sempre gravo, para eu poder decidir depois, fora da cena, fora da ação, fora da euforia do fazer, sabe? Dormir sobre o tema e no dia seguinte assistir tudo e definir as coisas. Então é um grande esforço, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não podia deixar passar essa oportunidade de estar com a Jó em cena, sabe? Da gente dançar juntas. Para mim é muito significativo alguém que veio do Brasil, onde, né, a expectativa de vida de pessoas trans é muito baixa, tá com uma pessoa de mais de 60 anos. Então eu queria poder celebrar isso junto com ela no palco, sabe? Ser esse espelho assim, eu agora, ela no meu futuro, e eu no passado dela, sabe? Ela se viu, a gente gravou juntas também o Caroço de Abacate. Sim. Então a gente se olhou e na hora fez assim, pá! Sabe? Assim, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Tem que agarrar e fazer e tentar encontrar. Então é basicamente o meu motivo de participar desse trabalho dentro é também essa oportunidade de dançar com ela. E dançar com ela também há esse espaço de partilha de intimidade e de passar também uma espécie de legado, essa partilha de uma energia de quem já caminhou todo um percurso. E falando desse percurso e da possibilidade de estar junto com quem já fez uma grande travessia pelo impossível, ah, pelo impossível que à partida é sentido por quem começa. Se te fosse a fazer a pergunta que te vou fazer, que é para quem está a começar este percurso das artes, sem especificar, neste momento, Gaia, como estás aqui em 2023, o que é que tu dizias, o que conselho é que darias a essas pessoas que estão a pensar iniciar um percurso qualquer, sem saber bem o quê? Cuidado. Cuidado, tem uma frase ótima de um espetáculo que eu adoro que fala assim: cuidado com a capacidade que as pessoas têm de se afetar. Pessoa se afeta com tudo, pessoa sente tudo. Ahn, eu acho que é coma tudo, sabe, sem medo. Não tenha medo da técnica, não tenha medo da não técnica, sabe? Ahn, mastigue tudo. Essa cena de selecionar demais, de falar, ah, não, por aqui eu não vou, por aqui eu não vou, ah, isso aqui já. Não, vai devorando tudo, sabe? Porque eu acho que o teu futuro vai te agradecer. Hoje eu percebo que ter feito uma trajetória com algumas coisas que também são clássicas de uma formação muito branca, europeia, sobre o que é dança, sobre o que é arte, também me possibilitou certas ferramentas que hoje, enquanto uma pessoa trans,
eu me orgulho de tê-las, porque pelo tanto que somos desmerecidas em outros aspectos, tem isso aqui também. Quer que dança, quer que faça parará, que faça um inferno aqui, elas vão fazer um inferno aqui também. Entende? Então é isso, não tenha. Vá comendo tudo até você perder o medo de fazer o que você quer fazer. Sabe, o Caetano, ele tem uma música que ele fala assim, queria dedicar Jardim Morelenbaum por tanto quanto eu perdi do meu medo da música. E aquilo, quando eu ouvi, bateu assim, de um jeito tão especial, sabe? Sim. Falei assim, uau, Caetano falando que tinha medo da música. E a gente tem, às vezes, medo. É Da forte. dança. E eu, assim, quero chegar um dia e falar que não tenho medo da dança. Da não dança. De nada. E como é que está neste momento esse fim de medo? Não há medo? Tô mais desapegada, assim, sabe? É pra falar, é pra falar. É pra dançar, é pra dançar. Acho que, sei lá, às vezes na dança contemporânea parece que é difícil hoje em dia dançar sem ser, isso é muito old school, isso já passou. É difícil hoje em dia você se mover e falar assim, nossa, que atual, que fresh, que inovação. Sabe, não sou muito conectada com a pesquisa de linguagem. Para mim, assim, a linguagem vem pelo assunto, quase como um retorno lá ao meu começo, sabe? Não estou interessado se a pessoa vai ver minha perna aqui na igreja, se a pessoa. Quero que, se alguém olhar, ela tá vendo uma pessoa completamente dedicada a, a se conectar com aquela outra coisa que ela tá tentando se conectar. Não importa se tá fazendo um plié, ou se tá tremendo, ou se tá falando, sabe? Ela tá com o corpo dela 100% engajado no que ela quer comunicar, dizer, discutir, devorar. E isso é sobretudo importante, estar inteiro naquilo que está fazendo naquele momento, não é? Gaia, é um prazer este pedacinho de tempo com você. É uma honra ter-te connosco neste momento. O tempo, como disse há pouco, voa. E assim terminamos este episódio e fica esta mensagem poderosa: comer tudo até perder o medo da música. Obrigada, até à próxima. Cachorro.